estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Quero convidar a amada igreja a pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Gênesis, capítulo de número 2. Gênesis, capítulo de número 2. Livro de Gênesis, capítulo de número 2. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 2. Primeiro livro da Bíblia.
Gênesis 2, a partir do versículo de número 15, que a palavra do Senhor ela diz assim, irmãos. Glória a Deus. Amém? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar a Deus. Nosso Deus e Pai, nós te glorificamos, nós te agradecemos, meu Deus, pela tua presença, te agradecemos pelo teu amor e teu cuidado com as nossas vidas, nós te agradecemos pela tua palavra, meu Deus. A tua palavra ela é poderosa, a tua palavra que tem poder, meu Pai, para curar, para sarar, para libertar. Sua palavra tem poder, meu Deus, para salvar, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Que a tua palavra venha nos fortalecer, venha nos despertar, venha revelar, meu Deus amado, os teus mistérios, Senhor. Meu Pai, usa, meu Deus, a mim como instrumento e vaso nas tuas mãos. Pois assim, meu Deus Pai, nós oramos, pedimos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus. Poder tomar seus assentos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. É maravilhoso estar na presença de Deus. É maravilhoso glorificar esse Deus vivo. Essa palavra de qual eu estava em casa nela meditando, eu falava assim, rapaz, mas como que Deus tem feito tanto nas nossas vidas, mas como que Deus tem nos abençoado, mas como que Deus tem nos fortalecido. Aí eu fazendo a seguinte pergunta: como que será que nós estamos como servo do Senhor? De tudo aquilo que Deus tem feito, nós estamos contentes ou nós não estamos contentes, né? Será que eu sou contente com aquilo que Deus tem realizado? Será que eu estou contente com aquilo que Deus tem me entregado? E muitas das vezes a gente se apega, né? A gente se apega com questões que a gente quer mais, quer um pouco mais, quer um pouco mais. E Deus nos entrega aquilo que Ele sabe que nós somos capacitados para cuidar, né? Deus nos entrega aquilo que Ele sabe que nós necessitamos, no que diz a sua própria palavra. Deus, Ele sabe, mesmo antes de abrirmos os nossos lábios. E Deus é maravilhoso. Aí eu meditando nessa palavra, a palavra do Senhor é um texto que todos nós conhecemos, que a Bíblia diz que Deus colocou o homem e a mulher, colocou Adão e Eva no jardim, e eles tinham tudo, né? A Bíblia falou que eles tinham tudo foi entregue nas mãos dele, e o próprio Deus falou para eles: olha, vocês têm tudo aí, tem um alimento, vocês têm tudo, tem um conforto, tem a segurança, mas tem um detalhe. Tem uma árvore aí que tem do fruto, dela vocês não podem comer. Uma ordenança que Deus estava entregando para eles. Porque do dia que vocês comerem, vocês morrerás. A fruta do conhecimento do bem e do mal. Em outras palavras, Deus estava falando assim para ele: olha, vocês não precisam de mais nada, porque o que tem aí já é o bastante para vocês, já é o necessário, né? Já é o necessário para a sobrevivência de vocês. Tá? E ainda mais a Bíblia fala que Deus assim o via, final da tarde, do dia, para conversar assim com o homem. Então era algo muito maravilhoso, era algo que às vezes a gente se apega assim: como que eu estou com relação daquilo que o Senhor me entregou? E tem momento que a gente não está conformado, é verdade.
Aquilo que Deus nos entregou, às vezes a gente não se conforma, né? Tem gente que não se conforma até pela roupa que tem, pelo calçado que tem, mas ele tem para sair, mas ele, às vezes ele não está conformado, né? Não é com gratidão a Deus. E muitas das vezes para a gente, na ambição que é o foco do homem, para querer conseguir algo mais, ele acaba um pouco exagerando, ele acaba um pouco extrapolando. Por prova, nós vemos, né, como que é a situação de muitas das vezes de um país de qual vem a corrupção, de qual vem os desvios. Muitas das vezes o homem não é contente, o homem está lá no poder, o homem tem seu salário, mas muitas das vezes o homem não é contente com o salário que tem, ele não é contente com o cargo que ele tem, ele não é contente com o carro que ele tem, com a casa que ele tem, e muitas das vezes ele extrapola, muitas das vezes, como que diz por aí, ele força e acaba fazendo o que é de desagrado ao Senhor. E às vezes a gente se apega nisso. Felizmente a gente se apega porque tem momento que a carne fala alto. Fica essa luta da carne com o espírito e a carne fala alto. E muitas das vezes, que em vez da gente pedir a Deus, nós queremos fazer do nosso jeito. Não, eu vou fazer do meu jeito, porque o meu jeito pode ser mais correto. Sempre o nosso jeito é o jeito certo. Mas só que Deus falou assim: não, mas vocês têm tudo, sabe? Vocês podem comer à vontade, vocês podem andar para onde vocês quiserem, se sinta à vontade. Mas de uma coisa, olha, não toque naquele fruto daquela árvore, não mexa ali, porque aquele lá é um fruto proibido, né? E a gente se apega nisso. Ó, por prova a gente vê. Tem gente que, se bobear, ele tem uma casa, ele quer duas. Muitas das vezes a pessoa tem um valor, mas ela quer um outro valor muito mais, e muitas das vezes faz coisas que não é devido, que vai sim desagradar o Espírito Santo. E isso nos faz mal. Quando a gente faz as coisas que não agradam a Deus, isso vai ter consequência nas nossas vidas. Isso vai trazer consequências muito grandes. Em vez da gente falar assim: eu tenho isso, mas eu desejo, eu tento buscar aquela outra situação. Em vez da gente orar a Deus, o certo era a gente dobrar os joelhos e falar assim: Senhor, será que é do teu agrado do que eu estou te pedindo? Será que é do teu agrado do que eu estou te buscando? Quantas vezes eu não me apeguei reclamando do que eu tenho? Quantas vezes você não se apegou reclamando do que você tem? Quantas vezes você não se apegou reclamando, às vezes, da casa do que você mora, da casa que você habita? Mas é a casa que Deus deu para você, é a casa que Deus te entregou. Muitas das vezes, em vez de assim de ser grato, a gente vai reclamar. Mas a casa é maravilhosa. Quantas vezes a gente não reclamou do alimento que Deus tem nos dado e colocado na nossa mesa? Mas foi aquilo que Deus nos deu, foi aquilo que Deus entregou, né? Às vezes a gente vai reclamar, que a gente fala assim: mas essa mistura de hoje foi repetitiva, ela foi ontem, foi meio-dia. A gente vai reclamar: hoje eu fui com essa roupa, eu vou com essa roupa em tal lugar, mas eu andei com essa roupa ontem, eu andei com esse calçado ontem. Mas foi aquilo que Deus te deu. Nós temos que ser gratos ao Senhor todos os dias. Às vezes a gente, é o hábito do ser humano, ele reclama. Muitas das vezes parece que não está contente com nada. Muitas das vezes ele até se desfaz, em vez de a gente ser grato ao Senhor. E Deus fala: não, eu estou te dando aquilo que tu necessita, aquilo do que você está precisando. Você tem agradecido a Deus aquilo que o Senhor tem te dado nas tuas mãos? Você tem agradecido a Deus desde o teu lugar que você dorme até as roupas que você tem? Você tem agradecido? Eu tenho agradecido isso. Ou muitas das vezes
eu quero conseguir porque eu vejo os outros tendo. Às vezes tem pessoas assim. Tem pessoas que falam, não, eu vou conseguir porque está na moda. Está na moda aquele sapato, aquela casa, aquele carro, aquela comida. Até hoje tem um negócio de... está na moda. E muitas das vezes isso para as nossas vidas se chama tentação. E é isso que eu gostaria de estar trazendo para as nossas vidas. O desejo que muitas das vezes ele arde dentro de nós, ele é uma tentação. E tentação é pecado na vida do homem. Quando eu digo homem, está se referindo a homem e a mulher. Porque o Senhor falou assim para o homem, para Adão, olha, vocês têm tudo. Vocês comem, vocês fazem tudo, têm tudo à vontade. Mas não comem daquele fruto, não. Olha aí, ó, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 15. Que diz assim, ó, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor falou assim, ó, tu cultiva, você guarda, você cuida, você zela. É aquilo que Deus nos entrega, é o nosso papel. É de cuidar, é de zelar. Sabe, às vezes a gente fala assim, eu não estou contente com, vou dar um exemplo aqui, com a televisão que eu tenho. Um exemplo que eu estou dando, me perdoa, porque muitas das vezes você não é pegado a isso, mas eu estou dando um exemplo. Mas eu não cuido da TV, eu não zelo por ela, mas eu pedi a Deus ela. Deus me dá uma TV, Deus entregou. Eu não cuido daquela peça de roupa que tanto eu pedi ao Senhor. O Senhor me entregou, mas eu não cuido. Deixo jogada, deixo esparramada, deixo sujo, não lavo. Não devo. Deus falou assim, você pediu, eu estou te dando, mas é para você cuidar. É para você zelar. Tudo aquilo que Deus nos entregou é para a gente estar zelando. É para a gente estar cuidando. E o Senhor falou assim, olha, e disso que eu estou te entregando, é tão maravilhoso, porque tu vai andar livremente, tu vai andar por onde tu queres, tu vai fazer o que tu quer, mas só que cuida da onde eu estou te colocando, cuida daquilo que eu estou te entregando. Como igreja do Senhor, nós temos cuidado, irmão, nós temos cuidado desde a nossa vida espiritual até o nosso dia a dia. Eu cuido da minha vida espiritual, você tem cuidado? Pergunta para quem está do teu lado, você tem cuidado do que Deus te entregou? Eu tenho cuidado? Eu tenho cuidado da esposa que Deus me deu? Você que é esposa tem cuidado do marido que Deus te deu? Você que é pai, você que é mãe tem cuidado do filho que Deus te deu? Você que é filho tem cuidado dos pais que Deus te deu? Você que é empregado tem cuidado do trabalho que Deus te entregou? Você que tem parente, Deus tem cuidado daqueles parentes, mesmo que você falar que não gosta dele, mas cuida dele. Cuida. Não adianta eu querer outro marido, não adianta eu querer outra esposa, não adianta eu ter outro emprego, não adianta eu ter outro parente. Foi Deus que te entregou. Você tem cuidado daquilo que Deus tem te entregado no teu dia a dia? Não. E às vezes a gente fala assim, eu estou pedindo a Deus isso, e Deus entrega. E a gente cuida? Não. A gente muitas das vezes não zela. Muitas das vezes a gente não cultiva. A gente fala assim, eu não estou contente com isso. Mas foi Deus que te entregou, rapaz. Foi Deus que te abençoou, porque Deus estava abençoando o homem falando assim, ó, eu estou te entregando para você comer, cultivar e cuidar. Mas muitas das vezes a gente não cultiva, a gente não cuida, a gente não zela. E nós temos sim que fazer isso, porque quando Deus ele entrega,
Deus não entrega o resto. Deus não entrega a sobra. Deus não entrega a metade. O que Deus entrega para as nossas vidas, Ele entrega sempre o melhor. Ele vai entregar sempre o melhor. Você pode até olhar os teus olhos e falar assim: mas isso não é o melhor que eu pedi para Deus. É o melhor sim, porque se você pediu para Deus, foi Ele que te entregou. Foi Ele que te abençoou. Eu vou até falar, as pessoas, a corrupção na política, vamos falar assim bem sincero, eles têm lá os seus salários, suas regalias, mas eles falam assim: vamos buscar mais, vamos querer mais, né? Vamos. Tentação. Não está bom. E muitas das vezes, abre aí, 2 Samuel. 2 de Samuel. Capítulo de número 12. Segundo de Samuel, capítulo de número 12. Versículo de número 7. Segundo Samuel 12, 7, que diz assim, Então disse Natã a Davi: Tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante Ele? O Senhor falou assim: o Davi vai ser ungido rei. Eu vejo assim: Davi não é coisa do Adão. Deus deu tudo para ele. Mas ao invés dele falar assim: eu preciso de mais alguma coisa, deixa eu falar com o Senhor. Porque Natã falou assim: Davi, rapaz, o Senhor Deus te entregou tudo, te entregou casa, te entregou mulheres, te entregou poder, te livrou das mãos dos inimigos. E se isso for pouca, por que você não tinha pedido a Deus? Adão, eu te entreguei, Adão, o jardim para você cuidar, cultivar, te dei os frutos animais para você ter domínio sobre ele. Por que você não falou comigo antes de qualquer decisão? Por que você não falou comigo, Davi, antes de qualquer decisão? E aí que vem o outro lado da moeda. A gente dificilmente vai querer consultar Deus. A gente vai tomar nossa decisão própria. Aí às vezes a gente escuta o que não deve, e o inimigo vai sim cutucar. Olha lá, volta lá no Gênesis. Gênesis capítulo de número 3, que diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 3, versículo de número 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe no dia que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedor do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram então os olhos de ambos e perceberam que estava nus. Cozeram folha de figueira e fizeram cinta para si mesmo. A mulher falou assim: que fruto lindo, né? Que fruto desejável. Vamos provar. A serpente falou assim: não come, prova. Porque o que Deus não está querendo é que vocês não sejam inteligentes, que vocês não conheçam o bem e o mal. Natã foi até Davi e falou assim: Davi, por que tu olhou, Davi? Por que você não virou o rosto para o outro lado, para aquela mulher? Mas aí Davi já tinha olhado, tinha cobiçado,
E Davi mandou chamar a mulher e assim coabitou com ela. Adão e Eva. O Deus falou assim: é pouco o que vocês têm, e assim mesmo vocês vão provar do fruto. Davi tinha tudo, livramento, teve casa, teve as mulheres, tinha poder, tinha autoridade, mas ele falou assim: não, peraí, cabe mais uma. Davi, o Adão mais a Eva falou assim: nós temos com medo de tudo, nós estamos com a barriga cheia, mas cabe mais uma frutinha, cabe mais aquele frutinho, e vai ser aquele que nós estamos curiosos. E sempre assim, meu irmão. Você viu que a própria palavra está falando lá de Gênesis? A fruta, ela era de boa aparência, era desejável, aos olhos era bonito. E eles falaram assim: vamos provar. Davi era para aquela mulher para ver que serve e fala assim: ela é bonita, é com ela que eu quero ficar. Eu estou querendo que você entenda o seguinte: que às vezes a gente não é contente com o que Deus nos entrega, e o que nós temos a gente acha feio, a gente quer achar bonito o que está na mão dos outros. Muitas das vezes a gente quer achar bonito o que pertence para os outros. A gente acha mais bonito o marido do outro, a esposa do outro, o filho do outro, o emprego do outro, o carro do outro, a casa da outra, e por aí vai. E Deus tenta abrir os nossos olhos. Não, bonito é o que tem nas tuas mãos. Vai ter defeito, mas Deus está falando assim: o bonito é o que está nas tuas mãos. Certa vez eu vi uma pessoa dando tipo um depoimento, pessoa famosa, que ela falou que foi fazer uma cirurgia, uma consulta médica, pessoa famosa, eu vendo essa entrevista. Daí ela falou assim: daí eu me toquei, e o rosto dela não estava sendo como era antes. Daí ela falou assim: está nascendo uns pés de galinha, vai fazer uma cirurgia para arrancar os pés de galinha. E ela foi lá fazer a tal da cirurgia dos pés da galinha, né? Só que aí lá depois falou que se arrependeu, porque aqueles pés da galinha que Deus tinha entregado para ela era assim, um sinal, era um amadurecimento. Aí a pessoa que estava entrevistando ela falou assim para ela: que conclusão que você chegou por causa do arrependimento? Ela falou assim: eu me arrependi porque eu não estava contente com aquilo que Deus tinha me entregado. Seja o pé da galinha, seja o peso que aumentou, seja o que for, foi Deus que te entregou. Você diga assim: eu não sou qualquer um, eu sou um servo de Deus. Eu sou um servo de Deus. É para isso que Deus nos entrega, meu irmão. Ele entrega para a gente cuidar. Adão, cuida do jardim, cuida de tudo que tem, mas não mexe naquilo que está lá, é o fruto proibido. Davi, tu é rei. Davi, o inimigo tentou te pegar, não conseguiu, mas se você precisasse de mais alguma coisa, se isso fosse pouco, bastava você ter me comunicado. Às vezes a gente acha pouco o que tem. Sabe, muitas das vezes a gente fala assim: eu vou comprar porque o que eu tenho em casa está acabando isso, está acabando aquilo. A gente não está nem contente muitas das vezes o que tem dentro de casa, e às vezes nem acabou, é normal isso. Ou às vezes a gente nem consumiu, mas a gente vê uma novidade, né? Porque tem gente que gosta da novidade. O Davi foi atrás da novidade, o Adão foi atrás da novidade, e foi essas novidades que trouxe um grande prejuízo para a vida deles. Disso que eu gostaria que nós podemos despertar. Vamos cuidar mais daquilo que Deus nos entregou. E às vezes a gente fala assim: mas o que Deus me entregou? Primeiramente a tua vida, meu irmão, teu espiritual. Cuida deles, o teu espiritual todo dia.
Quando você estiver se sentindo fraco, não vá se alimentar daquilo que vai te jogar mais embaixo, não, porque Adão foi se alimentar daquilo que o Senhor falou que não era para ele se alimentar. Davi foi provar daquilo que ele não era para provar. E como servo de Deus, como igreja do Senhor, como que está o meu comportamento, como que está o seu comportamento? Você tem cuidado, irmãos, daquilo que Deus te entregou? E olha o que Deus te entregou. Você pode até estar falando aí, eu não sei o que é que Deus me entregou. Olha que Deus tem te entregado coisas maravilhosas. Você já viu o teu guarda-roupa lá na tua casa? Chega lá, abre. Você já viu a sapateira lá da tua casa? Chega lá, abre. Você já viu a geladeira da tua casa? Mesmo que tiver só água, chega lá, abre. Você já abriu o armário da tua casa? Mesmo que tiver, não sei eu, só feijão, mas chega lá, abre. Você já chegou lá e vai ver a tua família dentro de casa? Olha para cada um deles, mas olha. Você sabe quem que te deu o que está na geladeira? Que está no teu guarda-roupa? Que está dentro da tua casa? Foi Deus. Cuida deles. Preserva. Cultiva. Porque quando nós fazemos isso, quem nos honra é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos aplaudir nosso Deus. Meu irmão. Diga assim, eu preciso cuidar do que Deus me entregou. Cuida, meu irmão. Cuida daquilo que Deus te entregou. Cuida daquilo que Deus falou assim, ó, faz dessa maneira. Faz dessa maneira. Faz que você não vai se arrepender. Ô Davi, olha lá, eu acho lindo esse texto, hein? 2 Samuel, olha lá de novo, 2 Samuel 12. Acho muito lindo esse texto. 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo 7. Então disse Natã a Davi, tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. Não é qualquer um, é o Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul. Te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Davi, você tinha tudo, Davi. Era só para você cuidar, era só para você zelar. Mas por que, Davi, que tu foi crescer o olho para onde tu não devia, Davi? Por que tu foi desejar o que era proibido? Por que, Adão, que tu foi provar o que era proibido? Aí de tudo isso, o Senhor depois dá consequências. Davi, por causa do teu pecado, a morte vai ficar na tua casa, a espada, e por aí vai. Adão e Eva, por causa do pecado, da desobediência de vocês, vai ter consequência, vai ter isso, vai ter... Tudo é consequência, meu irmão. Eu olho para dentro de casa, eu olho para a minha vida, eu não estou contente. Às vezes eu não sou contente pelo meu cabelo, caiu bastante, não sou contente, deixa quieto. Eu não sou contente pelo meu corpo. Não sou contente pela minha altura, pelo meu peso, pelo tamanho do pé, pelo tamanho da ponta. Seja contente, meu irmão, pelo aquilo que Deus te entregou. Seja feliz. Seja, Deus, se o Senhor me entregou, eu tenho que cuidar. Eu tenho que zelar. Aí tem umas pessoas aí que não é contente com o nariz, né? Que não é contente com o lábio. Aí coloca lá uns enchimentos nos lábios e fica um negócio esquisito, né? Acho que vocês já viram isso. De atrás eu vi uma cena de uma pessoa com os lábios, era fininho e ficou inchadão. Parecia que uma abelha tinha ferroado. Falei, que troço, rapaz, esquisito. Outros lá faz cirurgia, uma atrás da outra, né? Tudo isso que diz que é para entrar na moda. Tudo isso é para agradar o próprio ego. Para agradar a vontade da carne.
Cuida do que Deus te entregou, meu irmão. Cuida. O inimigo soprou na orelha da Eva. Não, come. Não vai acontecer nada. O inimigo falou assim para Davi: olha, depois cobiça, depois vai lá e chama ela e não vai acontecer nada. Mas tem consequência. Quando a gente não cuida, quando a gente desobedece, aquilo que Deus está nos falando tem consequência. Que Deus possa nos despertar. Que Deus possa nos despertar cada dia. Que uma das primeiras coisas, quando a gente levantar, mesmo se você dormiu pouco, dormiu muito, dormiu mal, mas agradece a Deus pela tua noite. Mesmo se você não comeu aquele pratão, mas agradece a Deus pelo alimento. Mesmo se você não está vestindo aquela roupa que você quer da moda, mas agradece a roupa, meu irmão. Agradece o sapato. Meu sapato, o dedo está saindo para fora, embaixo está tendo contato com a terra. Agradece, rapaz. Agradece a Deus. Não sei se vocês aqui não andam. Eu quando era menino, eu andava com chinelo, um cabresto era de uma cor, cabeça da outra, uma azul era vermelha. Tinha que ser contente, rapaz. Seja contente com aquilo que Deus te entregou. Não estou contente não. O que eu tenho está feio. O que eu tenho não presta. O que presta é o que o outro tem. Não, meu irmão. Seja contente. Seja contente, porque quando obedecemos ao Deus poderoso, quando nós somos obedientes a esse Deus de Israel, como o próprio Deus falou, Natan falou para Davi, meu irmão, ele conhece a minha e a sua necessidade. E se Deus conhece as nossas necessidades, Ele é fiel para cumprir. Como foi falado no começo do ano, busca primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e creia que as demais coisas vão ser acrescentadas. Amém? Vamos aplaudir nosso Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluias. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. E gratidão a Deus. Faz essa oração entre você e o Senhor. Que Deus conhece o teu coração. Ele conhece. Deus, Ele conhece os teus pensamentos. Ele conhece. Deus, Ele conhece as tuas lutas. Deus conhece. Deus, Ele conhece as tuas necessidades. Fala com o Senhor neste momento. Muitas das vezes a gente fala assim, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E eu tenho pedido a Deus. Você está fazendo a melhor coisa, você está pedindo ao Senhor. Mas você sabe por que o Deus poderoso não entregou nas tuas mãos ainda? É porque Ele sabe que não é a hora certa. Você sabe o que você está pedindo a Deus e Deus não te respondeu ainda? Porque Ele sabe que não é a hora certa. Porque aquilo que nós pedimos ao Senhor, quando nós esperamos em Deus, Ele responde no momento certo. Foi o que Natan falou. Davi era só falar. Se foi pouco, Davi era só ter falado. Adão, tu tinha tudo, Adão, tu tinha todos os frutos. Para que necessidade tu tinha de ter mexido no fruto proibido? Adão tomou uma decisão própria, mas a Eva. Davi tomou uma decisão própria. Não tome a decisão própria que vem da tua vontade. Mas sempre fale com Deus, diante da tua necessidade. E creia, como diz a palavra do Senhor, o tempo é determinado de todas as coisas pelo Deus Todo-Poderoso. Por isso, Pai, aqui, meu Deus, está este homem, aqui está esta mulher, aqui está, meu Deus, a tua igreja, Senhor, a tua igreja que te glorifica, Pai, a tua igreja, Senhor, que te adora. Ó Espírito Santo de Deus,
Vem nos fortalecer, meu Pai, a cada dia mais e mais, meu Deus. Fortalecer na fé, meu Pai. Pois nós precisamos, Senhor, do Teu agir, meu Pai. Senhor, não nos deixa, meu Pai, jamais, meu Deus, querer ultrapassar, meu Pai, os limites, para querer, meu Pai, conseguir as coisas, meu Pai. Muitas das vezes até na força, meu Pai. Querer as coisas de muitas das vezes, meu Pai, injustas. Mas que seja, meu Pai, resposta do céu, sempre nas nossas vidas, daquilo que nós necessitamos, Senhor. Tira, meu Pai, dos nossos corações, todo o desejo da carne, meu Pai. Tira das nossas vidas, meu Pai, muitas das vezes aquilo que vai nos prejudicar espiritualmente e carnalmente, Senhor. Dá força para a Tua igreja, meu Pai. Fortalece, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Essa é a nossa oração de gratidão a Ti, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E nós te agradecemos, meu Pai, pela Tua presença. Sê conosco, meu Pai. Em nome de Jesus, assim nós oramos. E em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós te agradecemos para todos sempre, e todos aqueles que crerem digam comigo. Amém. Vamos aplaudir nosso Deus. Graças a Deus. Pergunta para quem está do seu lado: você está contente com o que Deus te deu? A pergunta foi: você está contente com o que Deus te deu? Se foi Deus que deu, você tem que estar contente. Meu, graças a Deus, eu sou contente, meu irmão. Às vezes a gente se pega murmurando, reclamando, mas tem que repreender, orar, para não dar espaço para o inimigo. Porque quando a gente não é contente, a gente está dando espaço para o inimigo. Adão não ficou contente, deu espaço para o inimigo. Davi não ficou contente, deu espaço para o inimigo. Erga as tuas mãos para os céus. Nosso Deus e Pai, leva o seu povo para os seus lares, debaixo da tua segurança e das tuas mãos, meu Pai. Nos dás uma noite de bênção, nos dás uma noite de paz, uma noite de vitória, Senhor. Meu Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presença gloriosa do Espírito Santo e as doces e mega consolações esteja com toda a tua igreja, e todos aqueles que crerem digam comigo. Amém. Vamos aplaudir nosso Deus.